E eu quero falar hoje com vocês sobre a importância da integração. A importância da integração é o tema da nossa mensagem nessa manhã. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer pela tua palavra, que é viva, eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ministra o nosso coração, nos desafia, nos encoraja a viver o plano que o Senhor tem para cada um de nós, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém e amém. Então hoje eu quero falar sobre a importância da integração. Então funciona muito na prática isso, que quanto mais você se importa com aquilo que é interessante para Deus, quanto mais você se envolve com aquilo que é uma pauta importante para Deus, mais Deus cuida das suas coisas, porque isso tem fundamento bíblico, inclusive. Quando a Bíblia fala assim, ó, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Esse é um texto bíblico que todo mundo conhece. Então, nós devemos nos empenhar e nos preocupar com aquilo que é interessante para Deus, com a pauta de Deus. E essa é a maneira mais inteligente de viver uma vida cristã. Se interessar por aquilo que é interessante para Deus. Se ocupar com aquilo que é importante para Deus. E as demais coisas, o que está incluído nessas demais coisas, queridos? Tem todo um contexto. Tudo aquilo que eu de fato preciso para a minha vida, para a minha alma, para o meu corpo, para o meu espírito, as minhas emoções, tudo que eu preciso para a minha vida, Deus acrescenta na medida que eu me preocupo demais, me interesso demais com as coisas que são importantes para Deus. E aí nós perguntamos, o que é importante para Deus? O que é importante para Deus? Você já parou para perguntar isso? O que de fato é importante para Deus? Então, só tem uma coisa que é importante para Deus. Um tema. A coisa mais importante para Deus são pessoas. Isso é a coisa mais importante para Deus. Mais importante para Deus não é a nossa performance, não é o nível das nossas conquistas, não é aquilo que a gente conquista de material, nada disso. A coisa mais importante para Deus são as pessoas. Porque a Bíblia vai ensinar para nós que Jesus morreu na cruz por quem? Por pessoas, ok? Então Jesus não morreu na cruz por outro motivo, a não ser por pessoas. Então pessoas é uma pauta importante para Deus. Então todo cristão precisa se conectar com aquilo que é interessante para Deus, que são as pessoas. Pessoas são importantes para Deus. Então nós não podemos chegar num ambiente de igreja só olhando para nós mesmos, só focado nas nossas necessidades, nas nossas demandas, porque eu tenho que resolver isso aqui, ai Deus me ajuda a resolver aquilo. Viver uma vida cristã desse jeito pode ser muito prejudicial para você. Então o desafio da vida cristã não é você olhar para você, mas é você olhar para o outro. Você olhar para o seu próximo, olhar para quem está do seu lado, olhar para quem faz parte do seu oikos, do seu grupo de relacionamento. Dá um pouquinho mais de retorno para mim, que eu estou achando que eu estou forçando muito a minha voz aqui. Então, você precisa ter essa mentalidade de se envolver com a vida cristã olhando para o outro. Aí você vai dizer assim, pastor, mas se eu olhar para o outro, quem vai olhar por mim? E aí a própria Bíblia responde, quem vai olhar para você é o próprio Deus. Você busca o que é interessante para ele e as demais coisas ele acrescenta. Então, por exemplo, faz muitos anos na minha vida cristã, mas muitos anos mesmo, que eu não dedico a minha vida pedindo nada para Deus. Eu não fico gastando tempo colocando diante de Deus meus pedidos pessoais. Porque eu acredito piamente que na medida que eu vou fazendo o que é interessante para Deus, ele vai agregando na minha vida o que eu preciso. Amém? Amém ou não amém? Então essa é a proposta do Evangelho, é olhar não para nós mesmos, mas olhar para o outro. Então eu quero falar sobre a importância da integração. Existem movimentos que a igreja faz na Terra, que são movimentos chamados evangelísticos. Então o que é um movimento evangelístico? É um esforço da igreja para ganhar uma alma. Então a gente faz um evento, faz um movimento, uma movimentação para ganhar almas para Jesus. Aí eu venho aqui e faço um apelo aqui no domingo. Quem quer entregar a vida para Jesus? Eu não me empolgo muito com esse apelo. Por quê? Porque eu não considero que uma pessoa foi ganha para Jesus só pelo fato dela ter vindo aqui no apelo. Eu não reconheço isso.
Então, eu nem me empolgo muito. Por isso que algumas pessoas me perguntam, pastor, por que a igreja não tem apelos constantes? Porque, de fato, eu não acredito que o apelo define a conversão de uma pessoa. Então, tem pregador e tem evangelista que ele põe lá nas estatísticas. Ele diz assim, ó, essa noite foi incrível, 10 almas para Jesus. Aí depois ele põe de novo, essa noite foi maravilhosa, 50 almas para Jesus. Mas nós não podemos contabilizar que uma pessoa foi ganha de fato para Jesus se ela não foi integrada. Se ela não se integrou à comunidade cristã, ela pode ser apenas uma pessoa emocionada ou uma pessoa que veio, fez parte de um apelo, que tocou a vida dela de fato, mas nunca mais nós vemos essas pessoas. Por exemplo, domingo à noite, nós fizemos um apelo aqui e teve, acho que 3 vidas, né? 3 vidas, né? 3 vidas que entregaram o seu coração para Jesus. Mas isso, por enquanto, não quer dizer absolutamente nada. Por quê? Porque nós só vamos entender que essa pessoa de fato foi ganha se ela estiver integrada na vida cristã. Então esse é o nosso desafio. É nos preocupar, não em fazer uma festa por causa de um apelo, que alguém se emocionou, que alguém foi tocado e veio aqui na frente. Mas a nossa maior preocupação deve ser assim, essa pessoa precisa permanecer na caminhada, na comunidade cristã. E para a gente falar sobre isso, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. A gente volta um pouquinho aqui, o pastor Tiago falou sobre isso, mas eu quero trazer um outro prisma para essa passagem. Então, dito isso, gente, a integração, ela chega a ser mais importante do que a decisão. A integração, ela chega a ser mais importante do que a decisão. Por quê? Porque a decisão da pessoa que ela vai tomar naquele momento pode ser superficial. E ela ser arrastada, levada longe, arrancada. Agora, a integração garante que o fruto vai permanecer. No ano de 2018, eu escrevi esse livro aqui, ó. Tá vendo? 72 horas para consolidar uma vida. Esse livro foi eu que escrevi ele. Infelizmente, nós não temos mais exemplares dele para venda, mas hoje eu vou dar um presente para você e você vai ter ele digital, que depois o Kaique, não precisa ser agora não, mas depois o Kaique vai colocar o QR Code aqui, aí você passa o QR Code e vai levar abençoado aí para a sua vida. E esse livro aqui, ele tem uma importância muito grande. Essa semana mesmo, terça-feira agora, eu fui para uma igreja lá em Itatiba. Um pastor entrou em contato comigo e queria muito que eu fosse conversar com a liderança dele sobre esse tema aqui, que é o tema integração. E aí ele reuniu todos os líderes dele lá, numa igreja muito grande em Itatiba, porque a crise dele é o seguinte, a igreja é muito grande, a igreja tem muitas pessoas, só que ele está tendo uma crise lá, porque a igreja está parecendo uma rodoviária. O que é uma igreja rodoviária? É uma igreja que tem muitas pessoas num dia, daqui a pouco todo mundo pega o ônibus, vai embora, não volta mais, e aí no outro dia tem novas pessoas, muitas pessoas, só que de novo não estão permanecendo, só está tendo uma movimentação, é uma igreja rotativa. Então o grande desafio não é ter uma igreja rotativa, mas ter uma família cristã de fato, de verdade. Então hoje, depois de muitos anos de trabalho, nós temos aqui um privilégio, e esse é o contexto que eu queria que toda a igreja nossa se envolvesse, mas eu tenho o privilégio hoje de estar casando crianças que eram aqui da igreja. Pessoas que eram crianças e nós já casamos essas pessoas. Pessoas que eram crianças, que começaram aqui como crianças e hoje nós já apresentamos seus filhos para Jesus e hoje nós já estamos cuidando do filho das crianças que eram da igreja. Então isso é bonito de ver. Tem gente que se orgulha para falar assim, meu currículo, eu já passei por 454 igrejas. Você devia se envergonhar disso. Isso não é um motivo para você se alegrar. Porque isso significa que você não tem raiz. Então, pertencer a uma comunidade cristã e uma família cristã é você ter raízes. Então, ter um currículo de muitas igrejas que você passou não faz de você um cristão top, não. Faz você de um cristão problemático, inclusive. E eu estou falando por experiência. Tem pastor que assusta quando ele fala assim, o cara já passou por 10 igrejas, o pastor fala, meu Deus, sangue de Jesus tem poder. Tomara que aqui dê certo. Por quê? Porque um currículo é igual trabalhar numa firma.
O cara pega lá seu currículo, 3 meses numa empresa, 2 meses na outra, 5 meses na outra. O cara fala, meu Deus, esse cara não vou contratar não. É assim ou não é? Sim ou não? É, porque não passa confiança. Então isso prejudica. Então, baseado nisso, vamos pensar um pouquinho essa passagem bíblica. Atos capítulo 9, versículo 10, diz assim, ó. Em Damasco, havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou em uma visão. Ananias, aqui estou, Senhor, respondeu. O Senhor disse, vá à casa de Judas, na rua direita, e pergunta por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Em uma visão, ele viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Ananias respondeu, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, e todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. O Senhor, porém, disse a Ananias, vai, este homem é um instrumento que eu escolhi para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis, bem como do povo de Israel. Mostrarei a ele quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos em Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus te apareceu no caminho por onde você vinha e enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. Depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Então aqui conta para nós a história da conversão de um homem chamado Saulo, ou Paulo, como você preferir. E esse homem, quem ele era antes dessa conversão? Ele era um homem muito perigoso para os crentes. Por quê? Porque o desejo dele era perseguir os crentes, prender os crentes e matar os crentes. Ele estava possuído de uma raiva muito grande, como o pastor falou aqui, respirando ameaças de morte, sabe, babando. O pastor até citou a expressão, um comportamento animalesco. Ele estava realmente muito irado, querendo pegar os crentes. Então ele estava um cara que não tinha como uma pessoa se aproximar dele para pregar o evangelho, porque ele estava muito enfurecido. E aí a Bíblia fala então que ele tem uma experiência tão real com o Senhor, ele se encontrou com a própria pessoa de Jesus no caminho de Damasco. Enquanto ele estava indo para poder matar, com autorização, com cartas que autorizavam ele a ir para prender os crentes, naquela hora Jesus aparece para ele e converte ele. E agora, Jesus, então, fez a mentalidade de Paulo mudar, e Paulo agora está vulnerável, ele está sensível ao que Deus quer fazer. E detalhe importante, Deus agora, a partir desse momento, poderia continuar a obra sozinho, mas Deus vai envolver pessoas no processo da conversão e da integração de Saulo. Porque Deus sempre vai contar com pessoas. Deus, olha para você e fala assim, Deus conta com você. Isso é muito importante, gente. Porque a vida cristã é isso. Então Deus vai contar com pessoas. E aí ele vai aparecer, a própria voz do Senhor Jesus vai aparecer e vai falar assim para um crente chamado Ananias, um anônimo. E tinha um rapaz chamado Ananias, e aí o Senhor vai falar com ele, Ananias, ele fica assustado. O que é, Deus? Preciso de um favor seu, cara. Mas o que o senhor precisa? Eu quero que você vai fazer uma visita para um cara. Uma visita? Não, estou à disposição, uma visita. Para quem? Para um tal de Saulo, conhece? Meu Deus, aí não, aí só pegou pesado. Porque o tal do Saulo é perigoso. O senhor está querendo me mandar para a morte, esse cara vai matar eu, esse cara vai me arrebentar. E aí a Bíblia vai dizer que a própria Bíblia, olha só que interessante, o versículo de número 12 diz assim, peraí, deixa eu ver se é o 12 mesmo. Não, é versículo de número 11, desculpa. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada direita. Então Deus deu o endereço certinho, ó. Deu a casa que ele estava, deu o nome da rua, para ele ir e fazer a visita para o Saulo. Ó, vai lá na rua direita, na casa de um cara chamado Judas, lá tem um cara chamado Saulo. E esse Ananias, então, é o primeiro camarada que vai se envolver na integração de um homem chamado Saulo.
Um ser humano, uma pessoa comum. A Bíblia não fala que ele era pastor, a Bíblia não fala que ele era um líder da igreja, a Bíblia fala que ele era só um crente disponível para Deus, um crente que estava com vontade de fazer o que Deus queria. Então Deus vai contar com ele, Deus vai falar para ele, vai fazer uma visita agora. E eu quero abrir esse primeiro parênteses para dizer, todo crente deveria gostar de visitar pessoas. Fazer visitas é uma coisa muito própria do Evangelho. Visitar pessoas, sabe? Bater na casa de alguém, marcar para tomar um café, marcar para orar junto, marcar para ler a Bíblia junto, marcar para assistir um filme junto. Enfim, todo crente deveria se envolver com essa missão. Mas sabe por que a gente não se envolve? Pelo nosso egoísmo, porque a gente está ocupado demais com a nossa própria vida. Está tarefado demais e diz, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo, porque eu quero procurar os meus próprios interesses. Então, é mais ou menos assim, você viver uma vida cristã desse jeito, é igual um cachorro correndo atrás do rabo. Já viu como é que é engraçado? Quem já viu um cachorro correndo atrás do próprio rabo? Já viu? É a coisa mais engraçada do mundo, porque o cachorro fica tentando pegar. E é assim que a gente fica na vida cristã, tentando pegar a benção e a benção fugindo da gente. Tentando pegar a benção porque a gente está indo fazendo o caminho inverso. Então, se a gente se interessa por pessoas, Deus se interessa pelas nossas demandas. Isso é um fato bíblico inegável. Então, a Bíblia vai dizer que esse Ananias precisa ir lá onde Saulo está. Ele já estava pronto, Deus já tinha trabalhado o coração dele. Tanto é que quando Ananias chega, olha só. Ananias respondeu, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e todo o mal que ele tem feito aos seus santos em Jerusalém. Então Ananias está preocupado de ir nessa casa. Ele chegou aqui com autorização do chefe dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Não, Deus, eu não vou nesse lugar. Eu não vou. Eu não sei como é que eu vou ser recebido. Eu não sei se a pessoa... Ele não criou essa narrativa. Ele simplesmente se colocou à disposição de Deus e falou, Deus, conta comigo. Eu estou nesse negócio. Eu não quero ser um cristão domingueiro. Eu não quero ser um cristão anônimo. Eu quero ser omisso. Eu não quero ser um cristão omisso. Eu quero ser um cristão que se envolve com aquilo que é uma pauta interessante para o Senhor. Então, conta comigo. E a Bíblia fala, então, o Senhor, porém, disse a Ananias, vá, esse homem é um instrumento. A gente nunca sabe quem Deus vai usar, querido. Por isso que a gente tem que se interessar por vidas, porque senão a gente pode perder pessoas importantes no reino de Deus. Pelo simples fato da nossa negligência, pelo simples fato da gente não se importar com as pessoas. Então chega uma pessoa nova na igreja, que precisa ser integrada, às vezes aquela pessoa tem uma representação tão forte no reino de Deus, que se ela for integrada à comunidade local, ela pode trazer muitas pessoas com ela, porque ela tem uma facilidade muito maior, talvez que você mesmo, de tocar pessoas. Então, às vezes, uma pessoa que a gente ganha, pensa comigo, teve um evangelista famoso, ele morreu recentemente, chamado Billy Graham. Billy Graham foi conhecido no mundo moderno como o maior pastor, o maior evangelista que já existiu nos últimos tempos. Ele reunia e ele pregava nos estádios e centenas de milhares de pessoas ouviam as suas pregações e entregavam a vida para Jesus. Muitas pessoas. Inclusive teve uma pessoa que até me falou aqui, eu não lembro quem foi, se está aqui no nosso meio hoje, mas que se converteu naquela última cruzada que ele fez, que foi aquela nacional, onde todos os canais... Quem lembra que passou nos canais de televisão? Quem lembra disso? Passou aqui no Brasil, nos canais de televisão, que a gente tinha que... Foi você? Foi você? Foi você, não foi? Olha lá, está ali, ó, a Eliane. Falou, pastor, eu me converti naquele testemunho, naquela oportunidade. Então, olha quantos frutos que o pastor americano chamado Billy Graham tem. Até a irmã Eliane está na contabilidade dele. Olha só. Mas por quê? Porque talvez alguém um dia se importou com ele, alguém um dia ajudou ele no primeiro passo da caminhada cristã dele. Então pode ter um Billy Graham aqui no nosso meio, amém? Amém ou não amém? Fala assim para o seu irmão, você não é o Billy Graham não, né, irmão? Então ele era escolhido por Deus. O Paulo era um escolhido. A obra que Deus tinha para fazer em Paulo era um fato, ia acontecer. Mas Deus estava querendo envolver pessoas nesse processo. Pessoas para se envolver com a transformação, com o crescimento espiritual, com a dinâmica da vida cristã de um homem. E aí o versículo 17 diz assim, então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos. Olha aí, entrou lá, foi lá, colocou a mão. Crente. Ah, não, não colocar a mão não. Não, você também é ungido de Deus, você também pode orar por alguém.
Você também pode cumprir o seu papel no evangelho. Chegar lá, orar por alguém, colocar as mãos na vida de alguém, abençoar alguém. Ananias entrou naquela casa empoderado por Deus, entrou naquela casa, impôs as mãos, e aí Ananias falou assim, irmão Saulo. Olha a integração, isso aqui é integração, tratou ele como irmão já. Podia ter chamado ele de qualquer outra coisa, mas chamou ele de irmão ou irmão. Então, quando a gente chama as pessoas por esse nome na comunidade cristã, nós estamos dizendo assim, você é da família. Você é da família, irmão, você é da família. Eu sou um com você, você é um comigo, você é meu irmão, você é minha irmã. Então, irmão Saulo, Jesus que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como as escamas caiu dos olhos dele, ele passou a ver novamente, levantando-se foi batizado, depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Então, olha aí, o primeiro personagem que vai ajudar na caminhada cristã, porque assim, por que eu falei que ganhar uma alma não é o simples fato de uma pessoa decidir, vir aqui na frente e decidir? Às vezes, para ganhar uma alma, envolve muitas pessoas. Uma única alma, às vezes, tem um envolvimento de muitas pessoas. Por exemplo, a Paola está aí? A Paola do Andinho está aí? Não, né, não está. A Paola estava com um relacionamento com a, como é que é o nome dela? Com a Dara. Cadê a Dara? Está aí a Dara? Está lá a Dara, lá no cantinho. A Paola, a minha esposa, Deus convocou ela e colocou ela no caminho também para fazer parte disso. Então, existe uma parceria de conexão para integrar a Dara. A Paola trabalhando de um lado, a pastora Simone trabalhando do outro. Então, às vezes, para ganhar uma alma, Deus envolve um monte de pessoas para consolidar e integrar uma única pessoa no reino de Deus. Por isso você tem que estar disponível para Deus. Dizer, Senhor, eu quero me preocupar com o que de fato é importante para o Senhor. Isso é tão importante, gente, porque olha só, esse provérbio aqui eu gosto muito, Provérbios 11:30. Põe para nós, por favor, Kaique. Provérbios 11:30. A Bíblia diz assim, ó, o fruto da retidão é a árvore de vida. É sábio aquele que salva pessoas. É sábio aquele que salva pessoas. Por que é sábio quem salva pessoas? Porque uma vez que eu entendo que pessoas são importantes para Deus, eu me envolver com a salvação e a conversão e a integração de pessoas é sabedoria. É sabedoria. Por quê? Porque Deus não vai me recompensar porque eu fui bem no meu trabalho e ganhei uma promoção e cheguei a ser gerente. Deus não vai me recompensar porque eu consegui ter sucesso profissional, porque eu tive sucesso financeiro. Nada disso vai trazer a recompensa de Deus. Mas o que vai trazer recompensa de Deus para a vida dos cristãos é o tanto que ele se envolveu com aquilo que é importante para ele. O tanto de pessoas que ele teve participação na salvação dessas pessoas. Então, salvar pessoas é sabedoria. Salvar pessoas é algo sábio. Mas voltando um pouquinho, vamos voltar lá para Atos capítulo 4 agora. Porque vai entrar um outro personagem na história que você vai falar, você não vai entender nada. Como que está lá no capítulo 4? Paulo nem tinha convertido ainda. Versículo 36. Diz assim, ó. Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, grava esse nome, Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre. Então vai entrar um personagem na Bíblia, na história, lá na frente, que é esse Barnabé aqui. Quem é esse Barnabé? Barnabé também era um crente comum da igreja, ativo. Porque hoje as igrejas brigam muito por causa de cargo, né? Quem é cargo? É o pastor, é o diácono, não sei o quê. É uma grande bobagem. Todo mundo é servo de Deus, todo mundo tem que servir a Deus. Essa é a mentalidade do reino de Deus. Todo mundo servindo.
Ele contribui no reino de Deus. Ele não resiste na hora de entregar o seu dízimo. Ele não resiste na hora de fazer a sua oferta. Por quê? Porque ele tem consciência do reino de Deus. Ele tem consciência. E aí ele se envolve com isso. Então, Barnabé, a Bíblia fala que ele tinha um terreno, uma propriedade, lá na ilha de Chipre. E a ilha de Chipre, baseado aqui no tempo que essa história aconteceu, era uma região muito cara, onde os terrenos eram super valorizados, tipo Extrema, assim, sabe? Bem valorizado mesmo, metro quadrado, né? Que aqui é um absurdo. Tem lugar aqui em Extrema aqui que está mais caro que a Avenida Paulista. Super valorizado. E aí o que aconteceu? Ele foi lá e vendeu aquilo que ele tinha. Eu já contei essa pregação aqui para vocês. Foi lá e colocou no reino de Deus à disposição. Só que o nome dele, na verdade, não era Barnabé. O nome dele era como? Como que era o nome dele? José. Volta lá no versículo anterior. Ó. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram um nome. Então, ou seja, o nome dele não era Barnabé, o nome dele era José. Mas por que os apóstolos decidiram botar outro nome nele? Por que será que os apóstolos falaram assim, vamos dar um outro nome para esse cara aqui? Porque provavelmente a característica que mais ressaltava na vida dele, tem até Bíblia aí que fala, não sei se na sua Bíblia fala isso, tem algumas outras versões, fala assim, a quem os apóstolos deram um apelido. Tem alguma Bíblia que está falando apelido aí? Tem? Não tem nenhuma Bíblia que está falando apelido? A quem apelidaram. Tem nenhuma versão falando isso? A quem os apóstolos apelidaram de Barnabé, ou seja, deram o nome de Barnabé. Tem? A sua é apelido? Né? King James, né? A quem deram um apelido. Então, o apelido numa pessoa, como é que é um apelido? Apelido é quando tem a característica, não é assim? Né? O cara quer chamar o cara, por exemplo, Dumbo. Por causa do que o pessoal chama o pessoal de Dumbo? Por causa da orelha, não é assim? Dumbo. Quando o cara fala assim, aeroporto de mosquito, é por causa do quê? Careca. Você já levou esse apelido, Reginaldo? Já levou? É, porque o pessoal fala. Né? Sabe qual que era meu apelido? O meu? Mas não vai me chamar mais, que eu já fui curado disso aí, mas não vai voltar, não vai ressuscitar esse negócio, irmão. Mas o meu apelido, quando eu era moleque, era Babarrama. Porque eu falava com os outros, ficava babando. Até hoje eu babo, irmão. Eu não babo, irmão, até hoje. Até hoje eu vou falar que sai uma baba. Aí eu falava, Babarrama. Então, a característica que ressalta na nossa vida vira um apelido. Só que o Barnabé recebeu um apelido de Deus, porque tem apelido que é de Deus. Bem, por exemplo, o cara chamava você assim, e aí, Saulo? E aí, apóstolo Paulo? É um apelido legal, né? Porque tem uma virtude sua que lembra a vida desse personagem. E o que quer dizer Barnabé, gente? Toda vez que você vê na Bíblia assim, um nome na Bíblia chamado Bar, tem vários nomes que começam com Bar na Bíblia. Por exemplo, Bartimeu, Bar Jonas, Bar Jesus. Então, toda vez que você vê essa palavra Bar primeiro, Bar, significa filho. Então, Bartimeu é filho de Timeu. Bar Jonas é filho de Jonas. Bar Jesus é filho de Jesus. Bar Rabás é filho de Abás. E assim por diante. Então, o Bar é filho. E o Nabé? Bar Nabé. O Nabé é a mesma palavra que é traduzida para o Espírito Santo, que é Paracletos. Esse Nabé, a raiz dessa palavra que é grega, vem de Paracleto. E o que é o Paracleto? O Paracleto é o nome que Jesus deu para o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é aquele que vem do lado, encorajar, consolar, caminhar com a gente. Esse é o papel do Espírito Santo. O Espírito Santo não larga da gente. O Espírito Santo anda com a gente o tempo todo. Então, chamar Barnabé de Barnabé era exatamente por causa dessa característica. Eles falam assim, esse cara parece tanto com o Espírito Santo que a gente vai chamar ele de filho do Espírito Santo, ou filho, põe lá, filho da consolação. Jesus não falou isso? O Consolador virá. Então é o filho do Espírito Santo, filho da consolação. Por quê? Porque a característica que ressaltava na vida de Barnabé, provavelmente era uma característica assim, ele conseguia acompanhar as pessoas novas que chegavam naquela comunidade cristã. Ele tinha essa facilidade de ajudar as pessoas na sua caminhada. Então, ele colava do lado das pessoas e ajudava as pessoas. E isso vai ficar provado para nós nos próximos textos. Vamos lá para Atos agora, por favor. Capítulo 9. Volta para o 9 de novo.
Então, lembra da história do Barnabé. Lembra quem é o Barnabé e o que ele representa. Aí, então, agora, Saulo se converteu. Ananias foi lá, orou por ele, as escamas caíram, tudo. Só que aí, os judeus queriam matar o Saulo. Porque estava com raiva dele que ele tinha virado a casaca. Falou, poxa, esse cara estava do nosso lado, agora virou crente, agora virou... Não, aí começaram a perseguir ele, queria matar ele. Então, a solução que a igreja encontrou naquele momento foi fazer o seguinte, pega Saulo e vamos mandar ele para Jerusalém, onde está a igreja. Aonde está a igreja? Ele estava na região de Damasco. Pega ele e manda ele para Jerusalém, porque lá, onde está predominantemente a igreja, lá ele vai ter mais proteção. Lá ele vai ficar mais protegido. Manda ele para Jerusalém. E o versículo 26 vai começar a narrar a história para nós. Quando ele chega em Jerusalém, leia comigo aí que é importante. Quando ele chega em Jerusalém, Saulo procurou fazer o quê? Juntar-se aos discípulos. Então ele chega na igreja. Pensa você, gente. Você chega num lugar que você não conhece ninguém. Quando você chega num lugar que você não conhece ninguém, como você se sente? Como um peixe fora d'água. Não é assim? Poxa, eu chego num lugar, ninguém me conhece, eu não conheço ninguém, eu fico completamente perdido. Eu fico completamente tímido ali na minha, porque eu não conheço ninguém. Então, qual que é o papel das pessoas que me convidaram para aquele lugar? Me integrar àquele ambiente. Me fazer me sentir um peixe dentro da água, e não um peixe fora da água. Então Paulo chega lá, talvez, eu não sei como é que era o perfil comportamental dele, mas ele chega lá todo animado, e ele fala, vou tentar me juntar com a galera. Aqui é minha nova casa, acabei de converter, sou novo convertido, não conheço nada das coisas de Deus ainda, vou me juntar com essa galera. E aí ele tenta se misturar com a igreja, só que ele vai encontrar um problema sério. Olha o problema que ele vai encontrar, continua. Porém, todos tinham o quê? Tinham o quê? Medo dele, não acreditando que ele fosse discípulo. Ninguém acreditou na conversão dele. Pessoal, então pensa comigo, ele vai tentar se enturmar com pessoal, sai fora. Ele vai tentar se conectar com outro grupo ali e o pessoal não recebe ele. Porque o pessoal tinha preconceito em relação a ele. Não acreditava na conversão dele, não acreditava na história dele, não acreditava no testemunho dele. E, em partes, pode ser que tinha fundamento o comportamento das pessoas, porque, afinal, esse cara tinha uma fama terrível, ele matava os crentes. Mas, em outra parte da história, um cristão deve acreditar na conversão das pessoas. Porque imagina só se isso virar uma febre no nosso meio e a gente parar de acreditar na transformação das pessoas. Imagina só se a gente deixar de acreditar no ser humano. Não acredito mais. Não acredito que esse cara mudou. Não acredito que esse cara foi transformado. Não acredito. Então era esse sentimento que tinha na igreja. A igreja não estava pronta para receber uma pessoa nova. Não estava pronta para receber uma pessoa que está chegando na comunidade. Hoje, quando a gente fala de integração, a gente não fala só do novo convertido. A gente fala... Por exemplo, a cidade extrema é uma cidade que ela é muito dinâmica porque ela tem gente de todos os lugares. Todos os lugares. Tem paulista, tem alagoano, tem paraibano, tem pernambucano, É uma cidade que ela tem essa característica por conta das suas ofertas de emprego. Então, muitas pessoas vêm para cá para criar uma oportunidade. Sim ou não? Quer ver? Olha só como é que é fato. Levanta a mão só quem nasceu em extrema. Aí, está dominada a cidade, perderam. Os extremistas perderam, não tem mais. Você percebeu? Levanta de novo, levanta. Vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas que nasceram em extrema. Perderam a cidade. Então, a grande esmagadora maioria das pessoas que convivem e moram aqui não são daqui. Então, elas vêm para essa cidade procurando essas oportunidades. E tem pessoas que vão se converter, mas tem pessoas que já eram crentes e tinham uma vida cristã, tinha uma comunidade onde ela congregava lá na cidade dela, e agora o desafio dela é chegar num lugar e se encontrar. E não é fácil. Chegar num lugar e falar assim, poxa, agora eu tenho que encontrar uma nova casa para mim ir. E ela vai fazer comparações naturais com o lugar que ela frequentava, porque lá era assim. É natural tudo isso acontecer. Então, nosso papel é integrar as pessoas. O nosso papel é fazer as pessoas se sentirem amadas e bem-vindas à comunidade. Isso é a grande missão dessa comunidade cristã.
Porém, essa igreja de Jerusalém não tinha o treinamento que a gente está tendo aqui. Eles não tinham lido meu livro. Né? Eles não tinham comprado o livro para ler. Então, eles não sabiam como receber as pessoas. Não sabiam como tratar as pessoas novas. Então, Saulo chega e eles vão empurrando o cara para lá, jogando o cara de escanteio. Qual que era a chance do Saulo ficar nessa igreja? De 1 a 10, qual que era a chance? Qual que era a chance? 0. Porque, gente, não se iluda. As pessoas vão permanecer em uma igreja, não é pelo louvor que a igreja toca, não é só pela pregação que a igreja prega, não é só sobre a estrutura da igreja. As pessoas vão permanecer por muito tempo em uma comunidade cristã de acordo com os laços que ela faz naquela comunidade. Com as raízes que ela cria nos relacionamentos que ela tem dentro de uma comunidade cristã. Isso é muito claro para mim. Então, não vamos espiritualizar. Não, a pessoa tem que vir por causa de Deus. Ok, eu concordo que ela tem que vir por causa de Deus. Mas se ela não tiver amizades profundas que vão ajudar ela na caminhada cristã dela, ela não consegue permanecer. Não consegue. Então, aí é que entra o nosso papel. Agora, preste atenção, a história não para por aí. Mas, versículo 27. Mas Barnabé fez o quê? Tomando consigo. Barnabé percebeu que ninguém queria conectar o cara. O que o Barnabé faz? Já sai. Por isso que ele tinha o nome de Barnabé mesmo. Ele vai lá na frente, ele já pega o cara e gruda. Opa, esse cara não vai perder não. Vamos perder esse frutinho não. Vamos perder essa pessoa nova não. Não vamos perder esse cara não. E Barnabé toma ele consigo. A Bíblia nos dá os detalhes, mas o que é trazer uma pessoa consigo? É falar assim, deixa que eu cuido dela. Talvez Barnabé fale assim, vamos na minha casa, Saulo, vamos lá. Vou te ensinar uma coisa da Bíblia. Vamos lá, eu vou preparar um café, a gente vai tomar um café junto. Vamos lá, você visitou a igreja e tal. O Barnabé traz para perto. O Barnabé coloca a pessoa perto dele, conecta a pessoa com ele. Então, assim, abrindo um parênteses, se você está servindo numa comunidade cristã, que acaba o culto, você vaza, pensando só em você, pensando que você tem comida para você fazer, pensando não sei o que, tudo, você pode estar vivendo um cristianismo equivocado. Porque, novamente, você está pensando só em você. Novamente, você está pensando... Quer ver a saúde de uma igreja? Isso é comprovado, tá, gente? Eu não sou especialista 100%, mas eu entendo bastante dessa temática, que é a área que eu mais dediquei tempo para estudar, é essa área que eu estou ensinando para vocês aqui hoje. Quer ver a saúde de uma igreja? É quando o culto acaba, se a igreja, em 5 minutos não tem mais ninguém na igreja, todo mundo foi embora, tem doença naquela igreja. Agora, quando acaba o culto e os irmãos gostam de tomar um café, bater um papo, e gasta mais 10, 15, 20 minutos. E aqui na nossa igreja nós temos um problema santo, que aqui nós temos que falar para o pessoal, gente, está hora de ir embora, vamos embora. Bora, por favor. Quando é no culto da noite, ele fala, apaga as luzes aí, Ney, apaga as luzes. Porque o pessoal parece que gosta e é o pessoal igrejeiro, viu? Mas não é por causa da igreja, eles gostam dos relacionamentos, eles gostam de ficar conversando, gostam. Agora, um erro que a gente comete é o quê? É que a gente vai formando nossos grupos, que é natural. Então, acaba o culto, o que a gente faz? A gente procura o nosso grupo para conversar. E não se importa com a pessoa, com o rostinho novo. Com a pessoa nova. Então, por exemplo, daqui de cima eu estou vendo, tem alguns rostinhos novos aqui. Então, esse rostinho novo, às vezes, ele vai se sentir exatamente como um peixinho fora d'água. Então, qual que é o nosso papel? É fazer o que Barnabé fez. Barnabé pega... filho do Espírito Santo, filho da consolação, gruda o Saulo com ele e vai andar com o cara, e vai integrar o cara. E aí, olha só, continuando, vamos ver o que ele vai fazer. Então, Barnabé levou aonde? O levou aos apóstolos. Barnabé vai pegar o Saulo e vai apresentar para as pessoas. Vem aqui, deixa eu te mostrar. Ó. Essa aqui é a Simone, olha, não sei o quê. Olha, essa aqui é a Vanusa, ó. Vanusa gosta de fazer artesanato. Essa Vanusa é terrível. Você sabia que a Vanusa ela é apicultura? Como é que é apicultor que fala? Como é que aquele curso que você fez lá de negócio de abelha? Ela tem umas coisas lá de abelha. Aí o outro fala, que legal, eu também gosto de abelha, não sei o quê e tal. A gente vai apresentando pessoas. Esse é o nosso papel, a gente conecta pessoas em pessoas. Conectar pessoas em pessoas. Gente, isso é tão profundo que se a gente vai se envolvendo com isso na vida cristã, Deus vai cooperando nas áreas que a gente acha que a gente tinha que se preocupar. Então, você não tem que se preocupar com a tua vida. Fica tranquilo que da tua vida tem quem cuide.
da tua vida tem quem cuide. Cuida, ó, a primeira igreja que você vai falar assim, ó, cuida da vida dos outros, irmão. Fala para o seu irmão assim, fala assim, eu vou cuidar da tua vida. Eu sei que a gente escuta falando, não, cada um cuida da tua vida. Não, aqui na igreja cada um cuida da vida do outro. Cuida da vida do outro. No bom sentido, claro, né? Não vai levar no literal, senão daqui a pouco tu vai falar, o pastor falou, quero saber, onde você foi ontem? Não sei o quê. Aí dá um problema sério, né? Agora a pessoa falta na igreja. Às vezes não custa nada você notar a ausência de alguém e ligar. E mandar uma mensagem. E se importar com alguém que faltou, alguém que não veio no culto. Então a gente vai ficando uma igreja fria por causa disso. Por quê? Porque a gente não vai se importando mais com as pessoas. E aí pode virar uma igreja rodoviária, que as pessoas vão passando e ninguém vai percebendo mais as pessoas. Então o Barnabé, ele faz o quê? Ele toma o Saulo com ele e ele vai apresentando para o pessoal e vai contando a história dele. Olha lá. Vamos continuar aqui. Ó. Contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e que o Senhor tinha falado com ele. Também contou como em Damasco Saulo tinha pregado ousadamente em nome de Jesus. E ele começa a falar, esse aqui é Saulo, meu amigo, a história dele é essa, olha, não sei o quê. Ele vai integrando Saulo, ele vai fazendo Saulo se sentir parte, uma família para pertencer. Está pertencendo àquela família. E Saulo ficou com eles em Jerusalém, fazendo o quê? Entrando e saindo. Isso simboliza que ele estava integrado. Ele está entrando e saindo, ele está tendo liberdade no meio dos irmãos, entrando e saindo, sabe? Vai na casa de um, vai na casa do outro, tem contato com as pessoas, tem relacionamento com as pessoas. Só que a Bíblia não vai contar o detalhe, mas eu acho, aqui é uma suposição que eu quero fazer com você, um pensamento. Eu acho que o Barnabé, talvez nesse período aqui, Barnabé precisou fazer uma viagem, saiu, não sei, se ausentou. E o Saulo fica sozinho ali. E olha só o versículo 29. Falava e discutia com os helenistas. Então, Saulo, como um novo convertido, e novo convertido todo mundo sabe, gente, novo convertido, às vezes ele é muito radical. Aí já quer falar das imagens dos outros, já quer arrumar briga, sabe? Então Saulo está discutindo com os outros, entrando lá, se envolvendo com polêmica e falando. E isso vai gerar o quê? Vai gerar um problema. Porque todo mundo vai ver o Saulo desse jeito, se intrometendo, não tendo respeito com a religião do outro, agressivamente tentando ganhar os outros, discutindo com um, discutindo com o outro. Aí, lá dentro da própria igreja, o que aconteceu? Mas eles procuravam matá-lo. Lá dentro daquele contexto lá. Ele discutindo com os helenistas, os caras falavam, vamos matar esse cara, mano, vamos acabar com ele. Porque é isso que o diabo quer fazer. O diabo quer matar a integração da igreja. Então o diabo não está preocupado com a decisão que a pessoa vai tomar. O diabo está preocupado, muito mais, se a pessoa vai firmar. É isso que é o perigo. Então olha só que interessante. Nossa, agora ficou meio tenebroso aquele negócio, né? Parecendo um filme de terror, não ficou? A casa da luz vermelha, está amarrado no nome de Jesus. Quando isso chegou ao conhecimento dos irmãos, aí a igreja fez o quê, a igreja? Eles querem matar ele e tal. Só que, na verdade, os caras queriam dar porque o cara estava dando problema na igreja. Aí falaram, ô Saulo, tudo bem? Os irmãos da igreja, ô Saulo, tudo bem, rapaz. Deixa eu falar uma coisa para você, nós temos um presente para te dar. Você, de onde você mora? Eu sou lá de Tarso. Rapaz, nós decidimos aqui como igreja dar uma passagem para você, só de ida para Tarso. E a Bíblia vai falar aqui, olha só, interessante. Quando isso chegou ao conhecimento dos irmãos, levaram Saulo até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Vai para Tarso. Sem se preocupar o que ele ia encontrar lá, se tinha uma comunidade cristã lá, nem nada. Só simplesmente botaram ele e mandaram, vai para Tarso. E pronto, se livraram do problema, porque ele se tornou um problema para a igreja. Livraram do problema. Mas vai lá para Tarso. Continuando a nossa história, pula lá para o versículo 19 agora. Capítulo 11.
capítulo 11, versículo 19. Aconteceu um fenômeno na morte do Estevão, que a igreja fez o quê? A igreja se pulverizou. Os crentes começaram a se dispersar. Só que você tentar bater no crente, tem um ditado que fala assim, crente é igual omelete, quanto mais bate, mais cresce. Então, o tiro saiu pela culatra. Quando Estevão morreu, o pessoal falou assim, vamos botar esses caras para correr, vai todo mundo ficar com medo. Só que Estevão morre, e aí o que acontece? A igreja se pulveriza, e aí o evangelho começa a se espalhar por vários lugares, porque vários crentes saíram e mudaram para regiões diferentes. E eles começaram a chegar naquele bairro, fazer as suas células ali, os pequenos grupos ali e tal, e a igreja começa a crescer. E a Bíblia vai dizer então para nós, e a igreja mais importante, porque assim, ó, nós somos gentios. O que é um gentio, gente? Gentio é todo aquele que não é judeu. Então, a igreja mais importante do Novo Testamento para nós, gentios, a referência, não é a igreja de Jerusalém, mas é a igreja de Antioquia, que está nascendo aqui. E olha que interessante. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição, desencadeada com a morte de Estevão, chegaram a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas a judeus. Lembra que eu contei semana passada que eles tinham essa mentalidade? Apenas para os judeus. Alguns deles, no entanto, cipriotas e sirineus, ou seja, gente que era de Cipre e de Cirene, foram a Antioquia. Foram para Antioquia e fizeram o quê? Começaram a falar também aos gregos, gentios. Começaram a pregar o evangelho para os gentios, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles. E muitos creram e se converteram ao Senhor. Então eles começam a pregar o evangelho para os gentios e aí uma explosão de avivamento e de crescimento começa a acontecer lá em Antioquia. Aí as notícias então começam a se espalhar. Sem Instagram, sem WhatsApp, mas as notícias começaram a correr. E quais eram as notícias? As notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja de Jerusalém. Qual era a notícia? Rapaz, está acontecendo uma confusão. Tem uns caras que começaram a pregar para gentil, a igreja lá em Antioquia, o negócio está crescendo, está absurdo lá. E aí o que a igreja decide fazer? Vamos continuar aqui? Eles enviaram quem? Quem que eles enviaram? Eles enviaram Barnabé. Barnabé, dá uma olhadinha lá o que está acontecendo para nós em Antioquia. E eles enviaram o cara certo. Porque se eles enviam um cara religioso, um cara chato, um cara incompreensível, esse cara não ia conseguir consolidar essa igreja. Mas eles enviam Barnabé, e Barnabé tinha interesse por pessoas, Barnabé gostava de gente, e quando o Barnabé chega lá, em vez do Barnabé criticar essa nova igreja, que não era uma igreja judeu, ele vê o quê? Vamos lá, continuando, o que ele vê aí? Este chegando ali, o que ele viu? O que ele viu, gente? Ele vê a graça de Deus. Toda pessoa que é Barnabé, ela consegue ver a graça de Deus na vida do outro. Em vez dela criticar, ela vê a graça de Deus. Em vez dela falar assim, converteu, mas você converteu mesmo? Você ainda está fumando, mas ainda está bebendo. Não, ele vê a graça de Deus, ele vê que Deus começou a fazer uma obra na vida de alguém. Então ele não vai ser alguém que vai colocar barreira para a pessoa conhecer a Deus. Por quê? Porque ele está enxergando a graça de Deus na vida de uma pessoa. Então se você quiser ser um Barnabé, você precisa aprender a ver a graça de Deus nos outros. Veja a graça de Deus. E o que é a graça, gente? A graça é o favor de Deus. É um favor que uma pessoa não merece. Então você vê a graça de Deus na vida de pessoas. Observar a graça de Deus agindo na vida dos outros. A graça de Deus. Então, assim, se você é um homem, você vai ser um Barnabé. Se você é uma mulher, você vai ser uma Barnabela. Tá bom? Então diga assim, eu sou um Barnabé, homens. Mulheres, diga, eu sou uma Barnabela. É o Barnabé e a Barnabela. Mas qual que é o propósito de ser chamado desse nome? É alguém que se aproxima de pessoas para ajudar pessoas a caminhar na vida cristã, ajudar pessoas a se integrar na igreja local, as pessoas se sentirem parte de uma família. Nós estamos aqui recebendo uma convidada hoje, como é que é o nome da sua amiga? A Fran. A Fran está aí, ó, sentadinha do lado da pastora aqui hoje.
Às vezes o cara traz o convidado, deixa o cara jogado no meio da igreja, ele vai se preocupar. Não, tem que fazer isso aqui, ó, sentar do ladinho, abrir a Bíblia junto, conversar, sabe, conectar a pessoa. É isso, esse é o papel da igreja. Seja muito bem-vindo, viu, Fran? Então ele chegou ali, ele viu a graça de Deus e alegrou-se e os encorajou a permanecer fiéis de todo o coração. O Barnabé, a Bíblia fala assim, ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e do quê? E de muita fé. E muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então, quando ele chega lá, a igreja continua crescendo, porque ele não vai botar empecilho, ele não vai chegar lá dizendo assim, regra daqui, regra dali, deixa Deus. Ele fala, Deus está trabalhando nessa igreja, Deus está salvando pessoas, Deus está transformando pessoas, deixa Deus trabalhar na vida dos outros. Porém, acompanha comigo, então Barnabé toma a difícil decisão. Qual que é a decisão dele? Ele vai, para onde que ele vai? Para Tarso. Por quê? Porque quando ele foi lá em Jerusalém, que ele estava lá, não sei por qual motivo, os caras deram um sumiço em Paulo. E você vai ler os textos bíblicos, que você não vai encontrar Paulo na história. Paulo sumiu, desaparece. No capítulo 9, Paulo só vai aparecer agora, no capítulo 11. Da conversão dele até o capítulo 11, Paulo não aparece. Paulo só vai aparecer agora. Por quê? Porque o Barnabé, mesmo diante daquele crescimento da igreja, mesmo diante do avivamento, ele falou assim, eu preciso encontrar o Saulo. Será que ele está bem? Será que ele está bem? Os caras mandaram ele lá para Tarso, eu não sei nem onde ele é, não sei nem onde ele mora, eu não sei nem como é que eu faço para achar o endereço dele, mas eu vou procurar ele. Olha, a Bíblia fala assim, então Barnabé foi a Tarso à procura. Ele vai procurar. Olha o interesse dele, eu vou procurar. Imagina você chegar num local para encontrar uma pessoa sem endereço. Você só sabe assim, ó, chega aqui alguém e fala assim, ó, fulano mudou para a Extrema. Você vai ter que vir para a Extrema para achar a pessoa. Tem que ter muita força de vontade, não tem? Você não sabe, Extrema, apesar de ser uma cidade pequena, mas tem as zonas rurais, tem o bairro do Jardim, tem o bairro do Juncal, tem o bairro da Roseira, tem o bairro do Salto, Salto de cima, Salto do meio, Salto de baixo. E vai embora. Tem muita Godói, lugares longe. Aí você chega para procurar uma pessoa sem saber. Mas quando a gente se interessa por pessoas, a gente não mede esforços. A gente não mede esforços para procurar alguém. Então ele vai lá e vai procurar o tal do Saulo. E aí eu quero conjecturar com você para a gente concluir. Talvez vamos pensar que ele chegando em Tarso. Aí ele para na borracharia e fala assim, vocês conhecem... Eu não tinha borracharia na época. Vocês conhecem um tal de Saulo, um jovenzinho aí, um solteirão? Não conheço. E ele vai dando características, é um baixinho. É um assim. E ele vai dando as características do rapaz. E de repente alguém fala, baseado aí nessa fisionomia aí, eu acho que o rapaz mora lá naquele bairro tal. Estou dando exemplo só, tá, gente? Não está esses detalhes aqui na Bíblia. Mas eu estou imaginando alguém que está procurando alguém. E aí ele vai lá, chega lá, não é Saulo lá, é um outro cara muito parecido, mas não é. Aí ele fala, puxa, não é você, rapaz, eu estou procurando. Não tinha foto nem para mostrar, gente. Estava difícil para você mostrar as coisas. Hoje a gente tem o WhatsApp, você manda a localização, né? Manda a localização aí, a gente vai e acha a pessoa. Aí ele vai tentando, de repente eu acho que alguém fala, rapaz, eu acho que eu sei quem você está procurando. Ele mora em tal lugar. Aí o Barnabé vai lá, chega lá, bate lá na porta da casa dele. Vamos imaginar que ele está morando lá com a mãe dele. Vamos imaginar que ele está lá no quartinho da casa dele orando, porque ele aprendeu a orar. Ele está falando para Deus assim, a oração dele é essa aqui, ó. Deus, o Senhor tinha dito que o Senhor ia me usar. O Senhor tinha dito que eu ia ser uma bênção. Mas me mandaram para cá, Deus, eu estou aqui, eu não tenho nem igreja para congregar mais. Ô Deus, o que vai ser de mim, Deus? Não tem ninguém lá, eles me rejeitaram, Deus. Lá eles não acreditaram na minha conversão, Deus, o que acontece? E de repente, o Barnabé bate na casa, lá, toque, 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 toque. Sai a senhorinha lá, mãe do Saulo. Pois não. Oi, por favor, senhora. É aqui que mora o Saulo? Da parte de quem? É desconfiada, a mulher está desconfiada.
Não, é aqui que mora ele. Ó, eu não sei, por que você quer saber? Não, eu sou um amigo dele lá de Jerusalém. Fala para ele que é o Barnabé. Eu estou imaginando, as casas não eram grandes, né? Estou imaginando que ele escutou a voz do Barnabé, lá do quarto. Por isso que eu conheço essa voz. Barnabé. Estou imaginando um reencontro dos dois, gente. Aí dá para a gente conjecturar aqui. Imagina a emoção. Imagina a emoção. E eles se reencontram. Imagina o Saulo e o Barnabé se encontrando. O abraço que eles devem ter dado, porque muita saudade. O rapaz tinha sumido, ninguém. E ele fala, mas como você me achou? Como você se importou comigo desse jeito? Você me achou tão longe assim? Mas não é possível, você não veio aqui só atrás de mim, né? Você deve estar passando aqui pela cidade aqui. Não, eu vim atrás de você, cara. Não é possível, eu não acredito que você se moveu a sua vida toda só por causa de mim. É por causa de você que eu estou aqui. O meu interesse é em você, Saulo. Não, mas não é possível, eu não sou tão importante assim. É por causa de você. Deixa eu te contar uma coisa, eu fui para Antioquia. E lá está acontecendo o maior avivamento, a igreja está crescendo lá, muitas pessoas estão se convertendo, muita gente chegando, a igreja está bombando. Mas eu pensei comigo, eu falei assim, eu preciso encontrar. Ele vai fazer aquele papel de deixar as 99, sabe o que Jesus falou? Na parábola de Lucas 15, ele deixa as 99 no aprisco e ele vai buscar o que está faltando. Ele vai atrás. Ele vai atrás das pessoas. Sabe, gente, de verdade, eu gostaria tanto de acompanhar mais de perto as pessoas, mas eu quero confessar aqui para vocês uma limitação minha. Eu não estou dando conta mais. Eu gosto de estar com as pessoas, mas a nossa igreja, ela começou bem pequenininha. Tinha 20 pessoas ali na rodoviária. Então eu ia muitas vezes na casa da Vida Vanusa, né, Vanusa? Muitas vezes. Agora já passou até anos sem ir, não é isso? Quando a gente começou, era mais fácil cuidar das pessoas. Então, se a igreja inteira não se envolver com isso, se a igreja inteira não abraçar essa ideia de integrar pessoas, nós não vamos conseguir que a nossa família seja acrescentada, que as pessoas permaneçam conosco aqui. Então, essa deve ser uma missão de toda a igreja. Todo mundo deve ser um Barnabé, todo mundo deve ser uma Barnabela. Quando ele encontrou, ele levou o Saulo para Antioquia. Para encerrar aqui. Quando o encontrou, levou para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo. Você vai perceber que o nome de Barnabé vai aparecer primeiro, porque Barnabé é o líder aqui. Mas depois o jogo vira. Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram uma considerável multidão em Antioquia. E os discípulos foram chamados pela primeira vez. Isso aqui é histórico, gente. Anota na sua Bíblia e grifa aí, ó. Primeira vez. Lembra, eu preguei domingo passado que Deus não é evangélico. Porque o nome evangélico nem na Bíblia tem. Não sei se você sabia disso. Não está nem na Bíblia esse nome evangélico. Mas o nome que está na Bíblia é cristão. E pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos. E você sabe o que quer dizer a palavra cristão? Pequenos cristos. O cristão é aquele que se parece com Cristo. E essa igreja estava tão parecida com o comportamento de Cristo que o pessoal olhou e começou a falar: são cristãos, são cristãos, são cristãos, são cristãos, são cristãos. Vamos ficar de pé. Eu quero te desafiar e te encorajar ao mesmo tempo. Não tenha uma vida egoísta. Enquanto você ficar tentando viver desse jeito, é que nem um cachorro correndo atrás do rabo. Você pode passar 50 anos aqui nessa igreja do jeito que você quiser. Mas enquanto você ficar olhando só para você mesmo, só para as suas demandas, só para as suas necessidades, enquanto você continuar vivendo com esse comportamento, quando tudo isso acontecer, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar como um cachorro correndo atrás do rabo. Então experimenta fazer o inverso. Pega os seus problemas e deixa ele de lado. Fala assim,
Deus, a partir de agora eu vou jogar de canto isso daqui. E eu vou me importar com alguém. Eu vou me interessar por alguém. Eu vou procurar por alguém. Hoje, o apóstolo Paulo, o Barnabé, não tinha esses acessos que a gente tem. Hoje a gente tem um celular. A gente pode fazer uma ligação, e uma ligação pode transformar uma pessoa lá na casa dela. Hoje a gente tem a videoconferência. Você abre e faz uma chamada de vídeo com a pessoa. Hoje nós temos as redes sociais, tem o Instagram, tem o Facebook. Então não tem desculpa para a gente... Eu até entendo que o relacionamento virtual ele é muito frio, mas ele é uma ferramenta, porque mostra interesse. A mensagem mais horrível que você pode mandar para o WhatsApp é a mensagem de Ctrl+C, Ctrl+V. Essa mensagem não vale para nada. Mensagem que você manda para todo mundo, cria lá uma lista de contatos e manda para todo mundo. Aquilo não quer dizer nada. Aquilo é porcaria. Porque não está mostrando valor de ninguém. Ah, mandou para todo mundo. Insere. Não, que agora o gostoso é quando você manda para a pessoa, fala assim: oi, Leno. Tudo bem, cara? E aí, Wagner? Tudo bem, cara? Senti sua falta essa semana. E aí, Jairo? Pô, cara, senti sua falta. De vez em quando eu mando uma mensagem para você, né, Jairo? E aí, Jairo, tá tudo bem, cara? Parece que você não estava lá domingo. Eu não consigo fazer com todo mundo mais, porque não dá, realmente. O cérebro já não consegue, é muito. E não estou aqui me vai descendo, mas graças a Deus tem mandado tanta gente para a nossa igreja, gente. Tanta gente. E a gente quer elevar o nível, a gente quer ir para um outro nível. De uma comunidade família. Igreja precisa ser família. Uma família para pertencer. Então repete comigo assim: igreja não é um lugar para frequentar. Igreja é uma família para pertencer. É isso que nós estamos falando. E eu quero pedir perdão para você que talvez ficou esquecido na igreja. Talvez como Saulo, faz tempo que você não é notado. Talvez você desapareceu e ninguém nem se preocupou com você. Eu quero te pedir perdão. A gente está aprendendo ainda. Talvez a gente melhore. Mas a gente tenta. E eu quero dizer para você, se você fugir do nosso radar, levanta a mão. Nem que seja fazer uma crítica. Fala: vocês esqueceram de mim. Levanta a mão, fala: pastor, estou sentindo falta de um calor humano. Convida alguém para almoçar na sua casa. Convida alguém para tomar um café. Marca um café. Convida alguém para comer uma pizza. Sabe, gente, é isso que é igreja. Eu não acredito em outro modelo de igreja se não for esse. Se não for para ser assim, é melhor não ser. Porque se for para a gente vir aqui só para tomar um passe, né? Vem aqui dar um passe, eu vou dar um passe, todo mundo vai abençoado. A igreja não é isso, a igreja é família. Deixa eu falar para você, família tem problema, tá? Todo mundo sabe. De vez em quando tem uma fofoca na família, de vez em quando tem uma confusão, de vez em quando tem uma chateação, mas é família. Família é família. Então não estou prometendo para você um ambiente perfeito. Estou prometendo para você uma família perfeita. Uma família perfeita. Sabe qual que é a família perfeita? É a família imperfeita. Que a gente tem um ambiente seguro para a gente se relacionar. E eu quero orar com você, para que o Senhor te encoraje, que você se transforme num Barnabé, numa Barnabela, e passe a viver a sua vida cristã com outra ótica. Olhar de um outro olhar. Parar de preocupar só com a sua vidinha, só com os seus próprios negócios, com a sua prosperidade, e não se interessar pelos outros. Porque esse não é o cristianismo que Jesus nos ensinou. E talvez pela primeira vez você possa ser chamado de cristão, que nem eles aqui. Talvez por enquanto as pessoas estão chamando nós só de evangélico por enquanto. Mas a gente não quer ser evangélico, a gente quer ser cristão. Um cristão que se importa por alguém, que tem interesse por alguém, que busca as pessoas, que se importa com as pessoas. Vamos orar? Vamos? Senhor, nessa manhã, Pai, nós queremos te agradecer.